A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, por favor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta. Quantos estavam ontem à noite? Levanta a mão. Muito bem. Já identificamos quem estava ontem à noite. Agora, quantos ontem à noite conseguiu mandar aquela mensagem para aquela pessoa como um sinônimo de aproximação? Hoje é o meio que nós temos, que é mandar uma mensagem, uma forma de aproximação, que era o primeiro tópico do nosso assunto, como acompanhar e cuidar. Quantos conseguiram mandar a mensagem? Levanta a mão. Opa! Agora, me diga uma coisa, quantos receberam o retorno da pessoa? Pelo menos uma, oh, que legal, estou aqui, que bom. Quantos? Levanta a mão de novo. Muito bem, um número bem significativo. Agora, quantos deram algum tipo de acompanhamento? Ou seja, respondeu de ontem para cá? Levanta a mão. Oh, um número significativo também. Que Deus abençoe você nessa jornada. E eu só quis instigar você para dizer que todos nós temos o nosso caminho de Emaús com alguém que está precisando de Jesus. E é nossa responsabilidade ajudá-los a voltar para Jesus, que está na igreja, em Jerusalém. Se você tivesse vindo hoje à tarde, talvez você ia entender melhor esta frase. Lógico que Jesus está em todos os lugares, mas o lugar onde Jesus deve ser servido e adorado é na igreja. Amém? Não existe, pastor Kemuel, os 100 igrejas. 100 igrejas é sem Jesus. Não existe esse papo furado, né? Os 100 igrejas, vai para a caixa prego, não tem nada a ver. 100 igrejas é sem Jesus, porque não existe relação com Jesus se não for pelo corpo de Cristo, pela convivência, pelo congregar. Estamos conversados, não tem papo, não. Hoje, então, nós vamos passar para a nossa terceira palestra, que está, se você olhar aí o material, está na página 17. Abra lá o seu material, mais uma vez, aqueles elogios, né, para a equipe, que fizeram um material fenomenal. Gostei muito. Aliás, eu não falei para o pastor Kemuel, o pastor Sisac, mas a mensagem dele hoje à tarde, quem perdeu vai ter que ouvir gravado, se tiver. Eu tive umas ideias, eu vou preparar, olha que maldade minha, eu vou preparar uma proposta fenomenal e te passar, mas gostei muito, gente, que maravilha, eu acho que você não poderia ter perdido, mas você não podia vir, lógico. Muito boa, achei fenomenal a maneira como o pastor Kemuel fez a ligação da missão com a vida da igreja e o discipulado, ficou perfeito mesmo, muito bom. Amei, e já vou preparar um manual ali, ó, baseado em eu e o Ricardo. Depois a gente passa para você dar uma julgada. Vamos lá. Gente, o nosso texto sagrado que vocês estão vendo aí é o Evangelho de João. Eu acho que, de vez em quando, eu elejo o Evangelho de João como meu livro predileto. Não é meu livro preferido, é o predileto, não sei qual é a diferença. O meu preferido é Eclesiastes. Olha que coisa. Eu acho o livro de Eclesiastes um livro filosófico. Eu sou fã de Salomão. Lógico, de vez em quando ele deu umas pisadas na bola, mas eu estou falando do crente Salomão, não do desviado. E o Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final da vida dele, olhando pelo retrovisor da vida. Ele escreveu um livro quando ele era muito jovem, chamado Cantares. É um livro encantador, mas cheio de poesia, de sonhos distantes, de umas certas utopias, coisa que de jovens.
Mas aí os boletos começaram a chegar, ele casou, veio filho, sogra, cunhado. Aí ele escreveu Provérbios, com seus 40 anos de idade, 45, 50. Aí é um pouco mais sério a vida, né? As coisas já começam a ficar mais difíceis. Aí, no final da vida dele, ele escreveu Eclesiastes. Eu sou fã de Eclesiastes, um dos livros mais magníficos e que eu debruço sobre ele. Eu acho que já escrevi uns 3 livros sobre o livro de Eclesiastes, tanto que eu gosto. Mas o Evangelho de João é um daqueles livros fabuloso. Pena que eu não posso passar mais detalhes do que eu gostaria sobre esse assunto. Todavia, eu quero que você olhe ali para o capítulo 13, e versículo 36, 37 e 38. O nosso tema é, vocês já sabem, cuidar e acompanhar. Vocês não podem esquecer disso, cuidar e acompanhar. Esse é o nosso tema. Agora, nós vamos responder a pergunta. A perguntinha. Como? Como é que a gente pode cuidar e acompanhar? Aí você diz, não, mas eu já aprendi isso com Jesus no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús, as 2 primeiras palestras, eu tentei conceituar. Agora eu vou mostrar como fazer um acompanhamento dessa pessoa, como cuidar e acompanhar. Como é que Jesus fez isso? E nesses 3 versículos aparecem 4 ideias. Amém? Muito bem. Então, mas antes de mais nada, eu acho que é irresponsabilidade nossa que ensinamos quando você pega um texto desse e não dá o pano de fundo, que é o contexto. E qual é o pano de fundo desse texto? É o seguinte: Jesus reuniu com seus discípulos no início do capítulo para fazer a sua última refeição junto com eles. E começa com a cena do lava-pés. E vocês conhecem a narrativa. E termina a cena do lava-pés, Jesus explica a situação do lava-pés, o que significa. E depois, Jesus faz uma fala sobre aquele que ia traí-lo. E depois dessa fala, entra um belíssimo ensino. A partir do versículo 31, Jesus começa um conjunto de ensinos que começa no 13, 31 e vai até o final do capítulo 17. Esse bloco de ensinos que vai do capítulo 13, 31 até o final do capítulo 17 é o resumo de tudo que Jesus ensinou para os discípulos em 3 anos. Se você quiser ter um resumo de tudo que Jesus ensinou, que está nos evangelhos, pegue essa parte que vai do capítulo 13, versículo 31, até o final do capítulo 17, com aquela oração magnífica que Jesus fez no capítulo 17. A oração de Jesus no final, que é o capítulo 17, é tão magnífica, tão arrasadora, tão empolgante, que João gravou, e 50 anos depois ele escreveu. Você sabia que o Evangelho de João foi escrito 50 anos depois daquela noite, da última ceia, e que Jesus foi preso, e no dia seguinte ele foi crucificado. Então, esses 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, são magníficos. E eu saquei apenas 3 versículos desse conjunto todo para mostrar como Jesus cuidava e acompanhava as pessoas. Quantos conseguem dizer amém? Amém. Eu tive o privilégio, depois eu falo para vocês, de escrever 4 livros sobre esses 5 capítulos. Eu escrevi um livro sobre o capítulo 13 e 14.
que eu chamo o padrão do mestre. Eu escrevi um segundo livro sobre o capítulo 15, que eu intitulei Frutificação que Permanece. É fabuloso o capítulo 15. E escrevi um terceiro livro, baseado no capítulo 16, que é o capítulo de João, e talvez da Bíblia, que fala mais do Espírito Santo como aquele que nos guia, como aquele que nos orienta. É simplesmente um fenômeno você conhecer o Espírito Santo a partir do capítulo 16 de João. E o último livro, A Formação de um Discípulo, baseado no capítulo 17 de João. A formação de um discípulo. Depois eu vou gastar mais um tempinho explicando para vocês alguns detalhes desse livro que, de repente, te interessa. Vamos voltar, então, para o texto sagrado da bendita Palavra de Deus. Eu não vou fazer uma leitura direta. Eu vou pontuando cada item e você vai captando, a partir do texto sagrado, as lições fabulosas. Permitam-me, por favor, olhar inicialmente para o versículo 36. E se vocês observarem, a primeira frase diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus. A cena aqui é que Pedro está no discipulado. A aula começou no versículo 31. E Jesus está explicando, resumindo tudo para eles. E agora chega no versículo 35. E quando Jesus termina o versículo 35, tem uma mãozinha levantada no fundo da sala, e Jesus olha a mão de Pedro. Vocês conseguem imaginar a sala de aula? Conseguem imaginar aquela cena, lá naquela sala alugada, que é chamada do cenáculo? Alguns pingos de água no chão. Você consegue enxergar uns pedaços de pão? Porque foi homem que ficou ali, está tudo uma bagunça. A toalha, um pouco, uma bacia no canto. Consegue imaginar? Alguém que já tirou o sapato. Já pensou a cena? Alguns se espreguiçando. Uma preguiça doida, né? Que estão ali já desde cedo, da tarde. Você consegue imaginar essa sala fabulosa? E Jesus, num certo ponto, ensinando eles, fazendo um resumo. E lembrando que, nesse momento, pastor Kemuel, Judas não está mais, só está os 11. O clima está meio pesado. E Jesus, no capítulo 13, versículo 20, disse, estava perturbado, ele estava com o coração pesado, ele disse assim, um de vocês vão me trair. Então, o ambiente está diferente. E Jesus está ensinando, discipulando aqueles homens. E aí, Pedro levanta a mão. Amém? E aí ele vem com uma pergunta, e a pergunta dele é essa: para onde o Senhor vai? Não dá vontade de jogar o apagador nesse sujeito? Vamos supor que Jesus estivesse dando uma aula e estivesse com um pincel desse. Ele já estava meio nervoso, né? Que um traiu ele, né? Aquela coisa. Ele estava meio chateado. E o cara ainda vem com uma pergunta dessa. Jesus passou 3 anos dizendo para onde ia. 3 anos. Eu vou para a cruz, eu vou para a cruz, eu vou para a cruz. E o sujeito agora, isso é coisa de discípulo. Rapaz, discípulo está sempre precisando aprender. Você é discípulo? E aquelas perguntas enviesadas que você faz? Que as pessoas ouvem e dizem, daquele sorriso amarelo. Agora, presta atenção, que Jesus não responde à pergunta dele. Olha aí, Jesus não responde, ele perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Se eu fosse Pedro, ele dizia para ele, e a minha pergunta, você vai responder ou não? Jesus não respondeu.
Mas antes de entrar nesse detalhe da resposta que Jesus não deu, eu quero chamar a atenção de você para o primeiro item que aparece ali. Olha como aparece no texto sagrado o nome do sujeito, Simão. Quem está falando isso? É o autor. Você entendeu? Quem está falando isso é João. João chama ele de Simão Pedro. Olhe para cá, não se escandalize não, depois eu explico melhor. Você sabia que Pedro não existe? Você sabia disso? Se você sair hoje daqui, pegar um voo para Israel, ir lá no cartório, na rua 15 de Cafarnaum, onde Pedro nasceu, e puxar os documentos, de 2000 anos atrás, você não vai achar o nome Pedro, você vai achar o nome Simão, que Pedro não existe. Calma, calma que você vai entender. Calma, muita calma nessa hora. Quem chamou ele de Simão Pedro é um amiguinho dele, que se criou com ele, chamado João, que era filho do Bartimeu, não Zebedeu, e o Zebedeu, pai de João, quem escreveu esse evangelho, era sócio de Jonas, que era o pai de Pedro. Então, esses meninos se criaram junto. Então, ele chama ele de Simão Pedro, porque é amigo. Na verdade, ele não é Pedro, ele é Simão. Mas como é que eu entendo isso? Calma, deixa eu te ajudar com os nomes. Simão, que vem da palavra semião, tá? Quer dizer caniço, quebrável, quer mais? Vulnerável, vulnerável, aqui é um N, vulnerável, bagunçou aqui, vulnerável, está difícil aqui o negócio. Vulnerável, você vai entender isso aqui, tá bom? É para você não entender mesmo. E qualquer sinônimo que você quiser, Pedro é frágil, Simão é frágil, é quebrável. Agora deixa eu explicar isso para você. Teve um dia que Jesus tinha passado uma semana que tinha vindo dos 40 anos, dos 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado. E ele chegou, e ele passava assim na esquina, e o primo dele, João Batista, dizia assim, está vendo? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou uma vez, falou uma, falou duas. Uma dessas vezes, o João, o autor desse evangelho, estava do lado. E ele começou a seguir a Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 39 em diante. E quando ele vai seguindo, Jesus olha de repente e vê João e o irmão de Pedro, André, seguindo a Jesus. Jesus olha e diz, o que vocês querem? Aí ele diz assim, nós queremos saber quem é você. Aí Jesus, tá, vamos lá para casa. Legal, né? Jesus não deu uma lição para eles. Eu vou ler aqui o livro de Isaías 61, vou mostrar quem sou eu. Eles, vem conviver comigo. E aí o André passou o dia inteiro com Jesus e ficou impactado, porque quem passa um tempo com Jesus é transformado, não adianta. Talvez a nossa maior dificuldade é que a gente não tem tempo com Ele. Aí, é isso aí. É isso aí que você já sabe. E aí o André sai desesperado, pensa num camarada desesperado. Versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão
Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Agora presta atenção, presta atenção. Jesus olhou para ele e disse, vixe. O André correu. E o André correu e foi atrás do irmão. Porque o André diz assim, alguém tem que ser transformado nesse universo por esse camarada como eu sou, e primeiro tem que ser Simão, porque Simão é ruim. O camarada é um bicho feio. Ele precisa de uma transformação. E achou o irmão dele e disse, rapaz, eu vou te falar, você não vai ser o que é. Você tem que conhecer quem eu conheci. Quem foi, rapaz? Para com isso. Eu conheci o Messias. Ah, é Messias. Vamos lá para você ver. Vamos lá. Eu não vou falar nada, vem comigo. Aí levou, bateu na porta, Jesus abriu, e o André disse, Messias, esse é meu irmão. Aí Jesus, rapaz, o cara está lascado demais. Rapaz, o teu nome, como é teu nome? Simão, vixe. Aí Jesus projeta. Jesus fala assim, rapaz, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado... É isso. Sabe como é que Jesus cuida das pessoas? Primeiro, lembrando, né? Vamos aqui, antes disso, vamos aqui, o Pedro, que não existe, ele quer dizer o quê? Pedra. Lasca de pedra, cara forte. O que mais? Firme. É tudo que Pedro não era. Jesus de Nazaré. Firme, resistente. Agora, presta atenção. Jesus não disse, tu é Pedro. Tu será. Te cuida, crente ruim. Jesus está dizendo assim. Você tem que vir na escola bíblica, você tem que vir no culto de doutrina, você tem que vir na conferência, você tem que crescer. Você entendeu? Tu será. Agora, se você ficar com essa coisinha aí de mimimi, você vai continuar um Simão ruim que só. Mas tu será. Vem comigo, vem andar comigo. Rapaz, Jesus é bom demais. Jesus projeta o camarada, tu será. E Pedro ficou empolgado. Pedro não existe, né, pastor? O Simão ficou empolgado. Disse, rapaz, eu vou andar com esse sujeito. Ele vai me tornar um cara rico. Pensou? Andando de bicicleta aí, ele vai me dar uma BMW aí qualquer hora. Não é isso que Jesus prometeu para ele. Então, a primeira coisa ali, olha, o item 1, Jesus cuidava e acompanhava pessoas projetando uma nova identidade. Essa é a primeira resposta. A primeira resposta é projetando uma nova identidade. Qual é a nova identidade? Projetando uma nova identidade. Por isso que é bom andar com Jesus, e o discipulado favorece isso. Você entendeu? É isso. Você não fica como está. Não fica. Amém? A segunda coisa, agora vamos voltar para o versículo. É assim que Jesus cuida, projetando a gente. Teve um amigo que me falou, Josa, as pessoas mais próximas de mim me chamam de Josa. Olha, você poderia fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, rapaz, um camarada que veio do Maranhão como eu, vim para São Paulo com 18 anos. Eu já cheguei onde tinha, eu já estou na extra. Você entendeu? E sabe por quê? A igreja me ajudou. Os meus discipuladores me ajudaram. Eu tinha um pastor nas Assembleias de Deus chamado Antônio Pipiliaskov. Terminava o culto, ficava conversando com ele 1 hora, 1 hora e meia.
Eu interessadíssimo para entender coisas da Bíblia. E um dia ele disse, você tem que fazer seminário. Eu estava novo na fé. Seminário? O que é isso? É um sanduíche do McDonald's? Aí, ele era professor do seminário na rua Antônio Cardoso, ali em Santo André. Eu fiquei todo animado, de você, aluno formal desse gigante. Eu achava que ele entendia muito de Bíblia. Aí, quando chegou na época das inscrições, ele disse, olha, você vai fazer inscrição em tal lugar. Eu digo, mas esse endereço aqui não é no seu seminário. Ele diz, não, você vai estudar num seminário bom. O meu não é bom. Eu digo, não, eu quero é você. Ele diz, você já me tem aqui, vai lá. Rapaz, eu fui lá. Aqueles professorzinhos que eu te falei, Severino Pedro, né? Fraquinho, né? E aí, vocês entenderam? Me ajudaram muito, sou muito grato. Como é que Jesus cuidava das pessoas? Projetando uma nova identidade. Tu não vai ficar Simão, esse vulnerável para sempre. Não, você vai crescer, você vai ficar forte, resistente. A segunda coisa, baseado no texto sagrado da palavra de Deus, como você já viu, no versículo 36, que nós lemos juntos. Amém? Eu vou ler novamente para vocês, por gentileza. Vamos lá? Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde você, porém, me seguirá. Qual é a moral da história? Jesus, presta atenção, isso é muito interessante. Jesus não responde perguntas, Jesus responde necessidades. Então, é o azul, vou colocar aqui diferente. Segundo, não respondendo, deixa eu ler aqui direitinho para vocês colocarem de maneira correta aí. O item 2, diz assim, Jesus cuidava e acompanhava as pessoas respondendo suas necessidades. Eu vou colocar a palavra respondendo suas necessidades. Suas necessidades sentidas. Você entendeu? Sabe por quê? Porque, às vezes, nós queremos responder às necessidades das pessoas e não respondemos às necessidades sentidas. Tem 3 tipos de necessidade. Presta atenção, por favor. Existe a necessidade real, que só Deus sabe. Então, você não pode cuidar das pessoas baseado nas necessidades reais, porque você não é Deus, só Deus sabe fazer isso. Tudo bem? Você lembra, você é humano. Então, você tem que cuidar baseado nas necessidades sentidas. Então, a necessidade real, só Deus sabe cuidar. Ele é provedor absoluto. A segunda necessidade é a necessidade observada. O que é uma necessidade observada? Eu olho para alguém, eu não vou dizer quem é, eu estou olhando para alguém aqui, não vou dizer quem é. Aí eu digo, ele está com fome, olha a cara dele. Não, mas a cara dele é assim mesmo. Então, a psicologia indica que você tem, em média, 65% a 70% de equívoco quando você forma a tua opinião com base no que você está vendo. Isso é a necessidade observada. Isso não é o caminho, porque a margem de erro é muito grande. Não baseie nela, não baseie-se na necessidade observada. Você tem que se basear na necessidade sentida para cuidar da pessoa. O que é a necessidade sentida? É o que a pessoa está passando. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus fez isso. Jesus chega e começa a caminhar com eles. A primeira coisa que Jesus faz é aproximar, e a segunda coisa que Deus faz, pastor Valdeci, é fazer boas perguntas.
porque com as boas perguntas, as pessoas vão abrir o seu coração, falar do que está precisando, e aí você tem como aplicar a palavra, como orar sobre a vida delas. Então, Jesus não responde perguntas. Quem responde perguntas é professor. Porque quem responde pergunta, enfim, porque quem responde pergunta fala para o intelecto. Quem responde necessidades fala para o coração. É bem diferente. Jesus, ele responde, ele cuida, respondendo às necessidades sentidas. Amém? E a terceira coisa, a forma como Jesus cuida de pessoas. Olha o versículo 37. Vocês já viram aquela observação que chegou a hora de você ficar calado e você continua falando? Já viu? Você já está complicado e continua falando, se complicando ainda mais, correto? Já viu? Pois é, essa situação que o Simão se encontra. Olha o que ele faz. Fala a verdade, ele não deveria ficar quietinho, mas o Simão não fica. Lembra do Simão? Ele não fica quietinho, ele quer falar. Deixa ele falar. Fala, Simão. Pedro disse, lembra que Pedro aqui, quem está falando não é Jesus, é o autor, o amiguinho dele. Ele é Simão, né? Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Perceberam? Não é uma pergunta bonita? Fica calado, Simão. Gente, o Simão só se complica, porque ele deveria parar aqui com o versículo. Ele deveria fazer a pergunta, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? E ficar calado, ficar esperando Jesus falar. Não, ele se complica ainda mais. Olha o que ele fala. Olha o sujeitinho. Ê, Simão. Aí não. Aí, gente, até Jesus ficou por aqui com ele. Aí você diz, não, isso jamais. Ficou. Não, eu duvido que você prove, é só ler o próximo versículo. Rapaz, eu vi Jesus vermelho. Sabe, eu não sei você, mas eu discipulo bastante gente. Tem hora que dá vontade de... Você entendeu? Não, você não pensa nisso, que você é bonzinho. Ai, meu Deus do céu, dá até medo, né? Gente, mas eu fico imaginando, se até Jesus se ficou desse jeito com Simão, imagina a gente, né? E o tanto das vezes que a gente deixou os outros assim, Kemuel? Só Jesus. Eu nem vou entrar em detalhe. Eu nem vou. E aí, ele fala isso. Olha a cara de pau do sujeito. Darei a minha vida pelo Senhor. E observa que o Senhor aqui, pelo menos na minha tradução, que é a melhor, está com letra minúscula. Não é Senhor no sentido curios, para o senhorio. É o Senhor, a pessoa. Ele está complicado, porque ele está... Deixa eu dizer, ele está querendo tirar Jesus da cruz. Olha que cara de pau esse sujeito. E em nome de Jesus ainda. Estou fazendo pelo bem do povo. Que vai te catar, rapaz. Sai. E aí, gente, olha o que Jesus responde. Olha o que Jesus responde no 38. Jesus respondeu. Só essa perguntinha. Essa perguntinha, qual que é? Você está vendo um sorriso no canto esquerdo da boca de Jesus? Jesus está dizendo assim, desse jeito assim, ó. Ô Simão, você quer enganar quem? Cara, você não toma vergonha, não, é? Não, eu diria. Jesus não falou isso, Jesus é super assertivo, educadíssimo, incrível. Ah, mas eu diria, seu cabra sem vergonha, rapaz, você não se toca, não, você não se enxerga, não, é? É isso que Jesus está dizendo. Você percebeu a pergunta que Jesus fez? Jesus está devolvendo, mas eu quero que você pense na terceira forma de como Jesus cuida, por um outro olhar.
Quando o Simão fala isso, ele sabe o ambiente onde ele se encontra. Ele sabe, ele tem certeza que Jesus, como aquele que cuida e acompanha, não vai colocar o assunto no zap daqui a meia hora. Ele tem confiança em Jesus. Ele era ele mesmo. Ele sabia que Jesus não ia entregar ele. Sabe o que acontece? Em terceiro lugar, Jesus cuidava e acompanhava as pessoas, estabelecendo um ambiente de confiança e liberdade. Ambiente de confiança. Ambiente de confiança e o quê? Então, esse amiguinho aqui seu, o Simão, ele... Liberdade, aqui, resolvido. Você tem que olhar para esse prisma. Ele era ele mesmo. Deixa eu te falar, olhe para cá. Se você está sendo discipulado, ou se você estiver discipulando alguém, e ele não é ele mesmo, você está discipulando uma farsa. E sabe por que as pessoas não são elas mesmas? Com medo de você. Que você vai julgá-la, que você vai puni-la. Aí eles enganam, aquela cara de crente. Tá tudo bem, tá? O cara não tem coragem de dizer, eu estou lascado, eu pequei, eu preciso de ajuda. Ele não vai dizer, porque ele vai ser punido. Ele te conhece. Mas Jesus, não. O Simão disse, ele falou bobagem. Mas Jesus diz, daqui a pouco você vai ver mais coisas sobre isso. Você entendeu? Quando a pessoa não é ela mesma, não assume a sua simonicidade, na nossa relação de discipulado e de cuidado, um amigo meu médico diz que o primeiro passo para a cura é assumir a doença. Pronto. Se eu não crio um ambiente no meu discipulado para a pessoa ser ela mesma, do jeito que ela é, sem farsa, sem teatro, você entendeu? Não, as pessoas são reais, têm necessidades, vive a realidade da vida, tem boleto para pagar, tem encrenca, tem problemas seríssimos, desesperadores. E o ambiente precisa ser para isso, para a gente ajudar. Discipulado é isso. Quantos conseguem dizer amém? E a última coisa eu acho fabulosa. A última coisa, quando você chega ali na última parte do versículo 38, depois da pergunta fabulosa de Jesus, que Jesus diz, em verdade, lhe digo. Você sabia o que significa essa expressão, em verdade, em verdade? Significa só isso, deixa eu te falar. Se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, presta atenção, pelo menos, no que eu vou falar na sequência. É isso que Jesus está falando. Toda vez que ele usa a palavra na verdade, ele está dizendo isso. Se você não entendeu nada, não prestou atenção em nada no que eu falei até agora, pelo menos presta atenção no que eu vou falar agora, seu Simãozinho. E ele diz assim, na verdade, ou em verdade, lhe digo. Aí vem essa expressão, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Nas entrelinhas, pastor Valdeci, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ô Simão, você não se enxerga, né? Mas eu vou mostrar quem é você, para você, só para você. Então, Jesus talvez pegou o relógio, digamos, se ele tivesse o relógio, diz, olha, são exatamente 9h da noite. Eu vou terminar essa aula de vocês, com vocês aqui, mais ou menos 11h30. E vou terminar com uma oração, que é o capítulo 17 de João. E depois a gente vai para o Getsemane, meia-noite. 1h da manhã eu vou ser preso.
E aí eu vou passar por 6 julgamentos, da 1 da manhã até 7 da manhã. Como se Jesus estivesse falando o calendário. 7 julgamentos que Jesus passou naquela madrugada. E, Simão, antes que o galo cante, nesse período, da 1 para frente, você vai me negar 3 vezes. Se eu fosse Jesus, Quemuel, eu não arriscava tanto. Porque se Jesus falasse para mim, você vai me negar 3 vezes daqui a 4, 5 horas, eu negava só uma, só para testar. E seguraria as outras, não é verdade? Porque eu estou sendo avisado, não é verdade? E o pior da história é que Jesus enfia o galo na história. O que o galo, você entende galo? O que o galo tem a ver com a tua simonicidade? Com essa vulnerabilidade, com essas fraquezas. O que o galo tem a ver? Você viu o quanto a gente envolve gente que não tem nada a ver? Não é verdade? O que o galo tem a ver? Até o galo entrou, e o galo, Deus, soberanamente, Deus chega e diz, galo, você tem uma missão. Ele disse, que legal. Você vai cantar, mas que hora? Você vai cantar depois que o Simão negar 3 vezes. O galo diz, rapaz, mas quem é esse Simão? Meu discípulo. E o galo diz, eu durmo cedo. Eu durmo cedo. E não dá para ele negar antes. Isso é com ele. Aí o galo diz, rapaz, eu vou conversar com esse cara, vou subornar ele. Já que ele vai negar mesmo, eu vou, além de entrar nesse negócio, vou dormir tarde, que eu não sei a hora que ele vai negar. Mas, olha a encrenca. Rapaz, a gente mete as pessoas em encrenca, de graça. Ignorância nossa, fraquezas nossas. A gente vive misturando. Você sabe disso. Você entendeu? E se eu fosse Jesus, eu não falaria na cara de Pedro. Eu deixava Simão, eu deixava ele no banheiro. Aí eu falava para os outros, dizia, gente, o Simão, ele vai me negar 3 vezes, mas não fala nada não. Mas Jesus fala na cara do sujeito. Rapaz, Jesus é corajoso. O pior aconteceu. O cara conseguiu, depois de avisado. Rapaz, é Simão mesmo. Você é discípulo? É isso. Você viu, Simão? Viu que tem área que você está, não melhora. Né? Seu esposo está aí, dá uma olhada para ele. É verdade. Não melhora. Agora, presta atenção. Esse texto fala de 3 coisas. Esse texto, esse ponto 4, fala de 3 coisas. Eu vou só citar para você. A primeira, ele fala de um evento. Qual que é o evento? O canto do galo. Isso é um evento. O galo vai cantar. A outra coisa que ele fala é o fator tempo. Até que. Isso é o fator tempo. Antes que é o tempo. A terceira coisa, o fator processo. 3 vezes. Nega 1, nega 2 e nega 3. Processo. Primeiro, o fator evento, o canto do galo. O galo ia cantar. Segundo, tempo, antes que. E o último, processo. Agora, para a gente colocar a ideia, eu vou precisar rapidamente da sua ajuda. Vamos, para fechar, olhar para Lucas 22. Por quê? Porque o final dessa história João não escreve. Quem escreve é Lucas. Por que João não escreveu? É porque João talvez ficou com tanta dó de Pedro. Eu não vou entregar meu amigo desse jeito, não. Aí o Lucas, que não tem nada a ver, um gentil, eu vou contar tudo. Não estou nem aí. Aí contou, colocou. João, não vou colocar isso. Não, já coloquei até aqui no versículo, aí o Lucas diz, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí escreveu. Olha aí
o capítulo 22, que beleza, o versículo 60, e aí é como se estivesse dando continuidade. Mas Pedro insistiu, presta atenção, homem, não sei do que você está falando. Agora presta atenção. E logo, enquanto Pedro ainda falava, rapaz, o galo estava do lado. O galo estava aqui, diz, vai logo com isso, você vai negar mesmo? Vai. Rapaz, quando ele começou, ele chegou na metade, o galo já valeu, já está valendo. Já desse jeito já está valendo, já é a terceira. Aí o galo mandou ver. Como é que é, Valdeci? Os galos cantam lá em Garça, canta aí. Lá em Marília. Como é que é, moçada? Aí vocês do louvor, você entende de canto? Não, pelo jeito não, né? E aí, alguém canta aí, como é que o galo canta? Pô, mas tem galo ruim aqui demais. Meu Deus do céu. Mais forte aí. Deus me livre. Não, é melhor deixar. Deixa o galo de lado. Deixa o galo de lado. Agora, rapaz, esse galo é bom. Esse galo, ó. E logo, enquanto Pedro ainda falava, ele nem terminou, o galo cantou. Ei, galo bom. Aí, gente, agora vamos levar a sério o negócio. 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Eu fico imaginando o que Jesus está fazendo ali, gente. Porque, veja bem, vamos olhar, faça essa pesquisa. Jesus não está na mão dos homens. Jesus não tem controle da agenda dele. E na hora que o galo canta, na hora que Pedro nega e o galo canta, Jesus está passando. Gente, esse Simão só se lasca, né? E Jesus está passando ali, talvez sendo conduzido para outra sala para ser julgado. Aí o olhar de Jesus cruza com o olhar de Simão. Se fosse você, aquele olhar seu, dizendo, eu te falei, seu cabra ruim. Mas não, Jesus não fez isso. Sabe que Jesus, aliás, o pastor Ilenay Cabral escreveu um livro fabuloso na área da consciência e trabalhou de maneira muito brilhante esse texto. Eu elogiei ele lá pelo livro, lá em Joinville, que ele escreveu, e ele explica um pouco, lógico, ele não falou do galo nesse sentido, mas a grande questão é que Jesus passa, e aquele olhar de Jesus seria mais ou menos assim, não falou uma palavra, Jesus disse só mais ou menos assim, ô Simão, independente de você, eu estou com você. É só para você descobrir quem é você e você depender de mim. É só isso, só isso, só isso. Só... Então o Senhor voltou, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí vem a palavra-chave, 62. E Pedro, saindo dali, foi curado. Amém? Como é que Jesus cuida? A última coisa, como Jesus cuida. Jesus cuida, preste atenção. Vamos lá, ponto 4. Jesus cuidava e acompanhava as pessoas, conduzindo-as a fazer por si mesmas as descobertas de seus pecados. Você entendeu? Descobertas de seus pecados. Sabe por quê? Você percebe que Jesus, hora nenhuma, disse que Pedro estava errado. Aliás, Simão, Jesus falou? Hora nenhuma. Ele não falou. Porque Jesus não está aqui para acusar você. Mulher, ele disse para a mulher adúltera, eu não vim com a vocação de acusá-la.
Amém? O Espírito Santo que ele deixou na igreja e que habita em nós, vai nos conduzindo para a gente ir sacando e percebendo. Ele vai revelando, vai mostrando pela palavra, pelos exemplos dos outros, pela caminhada na igreja, pelo olhar de Jesus. Já pensou, gente? Aquele olhar. Aí você diz, foi o olhar de Jesus. Não, foi uma série de coisas. Foi uma série de coisas. Porque na hora que o galo canta, meu Deus, você consegue imaginar? Mas na hora que o galo canta, entra a cena de Jesus. Aí ele diz, meu Deus do céu. Aí ele sai e é hora dele ser curado. Amém? Será que nós sabemos cuidar de pessoas e acompanhar pessoas? É isso. Projetando uma nova identidade, respondendo às suas necessidades sentidas, criando um ambiente de confiança e liberdade e levando a pessoa a fazer por si mesmas descoberta dos seus pecados. Amém? Eu posso orar por você, mas eu queria orar por você no sentido de que Deus te dê graça, porque você está acompanhando pessoas. E você precisa levar isso a sério, o que acabou de ouvir. Põe a mão no seu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito és tu. Santo, santo é o teu nome. Ó Deus, nos ajude a cuidar e acompanhar pessoas, assim como Jesus. Bendito Espírito Santo, nos ajude. Nós precisamos, porque tem muita gente onde estamos inseridos, na família, lá na faculdade, lá no trabalho, aqui mesmo na igreja, que precisam desse tipo de cuidar e acompanhar. Nos ajude, nos dê graça. Amém? Amém. Deus abençoe.